A paz do Senhor. Amados irmãos, acabamos de fazer a oração da madrugada neste sábado 21 de março de 2020 e gostaria de fazer uma leitura a qual se encontra em Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, onde está escrito assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o afetou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu encerrar os céus e não houver chuvas, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se ouvir as peste, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém. Queridos, nós estamos em meio a uma crise e diante da situação que estamos vivendo, porque me parece que esta crise tem sido alastrada como nunca se ouve ou se ouviu falar em tal situação. Só que, todavia, o povo de Deus tem sido acometido de situações críticas. Agora, no momento que eu vejo há muitos falatórios e exagero de pensamentos. Por que falo? Porque o Senhor é o nosso refúgio. Diante do texto que nós temos visto aqui na palavra de Deus, o Senhor dá uma promessa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é um dos fatores importantes. Precisamos nos humilhar diante de Deus. E uma das formas é orando ao Senhor, voltando o coração para o Senhor. Se prostrando diante da vontade dEle, confiando nele. A palavra do Senhor nos fala que aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião, está lá no Salmo, que não se abala. Então não é em meio a uma crise dessa que devemos nos abalar. Porque nós confiamos no Senhor, confiamos na sua vontade, no seu querer. Está difícil?
mas devemos buscar o Senhor, confiar no Senhor. E uma das formas é se humilhando. O interessante desse texto é que o Senhor está dando um aviso para Salomão. Diz, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa. Se por acaso chegarmos a esse ponto, viu? E de fato estamos diante de uma situação em que o mundo se encontra pedindo socorro. Aleluia. Nunca chegamos no nosso tempo um momento desse em que os nossos cultos são proibidos por causa de uma ameaça de uma doença que contagia e passa de pessoa para pessoas. E de fato é uma prevenção a qual nós devemos fazermos. É claro, devemos cooperarmos com o decreto. Esse é o nosso papel e quero até elogiar as autoridades da saúde do nosso país pela medida assim. Mas não precisamos ficarmos assombrados, viu? Porque nós confiamos no Senhor. E a igreja deve fazer o seu papel de intercessão agora. Orar. Se humilhar. Porque o Senhor vai sarar a terra. Você é terra, eu sou terra. Tivemos orando agora 1 hora de oração. Desde 1 hora da manhã até as 2 horas estivemos orando. E agora estou dando essa palavra para o povo de Deus. Jesus Cristo um dia, uma certa passagem bíblica, ele disse que quando tivesse acontecendo essas coisas, levantai-vos as vossas cabeças. É tempo de despertarmos. É tempo de voltarmos o nosso pensamento para Deus, voltarmos para o Senhor. A igreja ela está dormindo. Ela está num sono profundo e precisa de despertar. Muitas das vezes nos preocupamos com ganhar almas para o reino. E eu me lembro que eu falei numa das nossas reuniões de obreiro nesse ano já, que a igreja ela tem uma dupla missão nesse ano 2020. É ganharmos cristãos, crentes para o reino dos céus. Está aí. Muitas profecias nesse ano têm surgido a respeito do ano 2020. Está aí. Deus tem falado. Continua falando. E o Senhor espera de você, irmão, minha irmã, que sejamos fortes para encorajarmos o mundo com a verdade da palavra do Senhor, com a palavra de Deus. O Senhor quer sarar a terra. A oração é importante nesse momento. Lembramos da crise espiritual do povo judeu, os hebreus, quando se encontravam no Egito. O povo estava 400 anos escravo do faraó e eles clamaram pelo socorro. E o Senhor enviou o seu socorro. Moisés, o salvador da época.
Só que Deus, para tirar o povo do Egito, precisou fazer sinais, milagres. Para libertar o povo da escravidão do faraó, precisou o Senhor enviar 10 pragas sobre o Egito, para o Senhor mostrar para o seu povo que Ele é Deus de mão forte, que pune, que traz o seu juízo sobre a terra. E faz o seu juízo sobre os humanos. O interessante desse texto, dessa passagem bíblica, das 10 pragas, que o povo de Deus, os hebreus, moravam numa terra separada chamada Gósen. E quando veio as pragas sobre o Egito, atingiram os egípcios. O povo de Deus não. Quando veio a praga do sangue nas águas do rio, nas fontes dos egípcios, as fontes dos hebreus, não foi acometido pela praga, porque é o povo de Deus. Quando veio a praga das trevas, era luz, 3 dias de trevas, mas lá no arraial, lá na comunidade hebraica dos hebreus, luz, os gafanhotos, as moscas, as rãs, o povo de Deus não foi acometido com essas pragas. O juízo de Deus é sobre aqueles que desobedecem à sua vontade. Então, o povo de Deus devemos ser confiantes, estarmos confiantes. Nós devemos fazer o nosso papel agora de voluntários para ajudar. O texto bíblico, quando vê a última praga para os hebreus, diz que todos aqueles que estivessem dentro da casa dos hebreus, nenhum dos primogênitos seria afetado com a praga da mortandade. E vocês lembram que alguns egípcios foram com os hebreus? Saíram do Egito, porque eles foram acometidos da bênção do Senhor. Quer dizer, os hebreus influenciaram, o Deus dos hebreus influenciaram o seu povo, a ponto que pessoas quiseram seguir os hebreus. Nós devemos fazer o mesmo. Nós somos agora o sal da terra, a luz do mundo no momento. Não significa nada as igrejas estar com as portas fechadas, proibidas de fazer culto. Porque nós somos igrejas. Agora sim, os nossos cultos serão nas nossas casas, com a nossa família, e o inimigo poderá estar agora pensando que cometeu um grande erro, achando que podia tampar a boca de muitos. Agora não, agora é hora de falarmos. Aproveitamos as oportunidades para estarmos expressando o tamanho do amor de Deus, a bondade de Deus sobre a vida da humanidade. E que Deus fala usando as pragas, usando as catástrofes naturais, usando meios que parece não ser a voz de Deus, mas é a voz de Deus. E Deus está bradando para que eu e você acordamos e nos salvamos, humilhando-nos ao Senhor, confessando-nos ao Senhor, renovando as nossas alianças para com o Senhor. Que Deus abençoe o povo de Deus. Fica na paz e continuamos nesse propósito, buscando o Senhor. Amém. Que Deus abençoe.